Amém, meus irmãos? Nós queremos mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. E nesta noite quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, de número 34. Nós leremos os versos de 3 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou. O Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta ao que o teme. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que Deus abençoe assim a sua palavra no nosso coração. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor por nós. Muito obrigado por este tempo que passaremos juntos. Muito obrigado, Deus, pela edificação da tua palavra. Que mais uma vez ela cumpra o seu papel, como ela mesma diz, que rega a nossa vida, o nosso coração, como faz a chuva sobre a terra. Que mais uma vez o Senhor faça isso, e nós ao sairmos daqui sejamos edificados por ela. Muito obrigado, Deus, e eu te peço isso e te agradeço no nome de Jesus. Amém, e louvado seja Deus. Nós queremos compartilhar com os irmãos a frase caminhos para conhecer o Senhor. Quase todas as traduções você vai encontrar no cabeçalho desse capítulo algumas informações a respeito de Davi. E diz a maioria das Bíblias, como uma introdução, que Davi fez uma oração a Deus no momento quando ele fugia, quando ele chegou na casa do rei Emeleque e chegou lá como um prisioneiro, e ele então se fez de louco. Ele estava fugindo com medo de Davi e foi pego na mata e apresentado ao rei Emeleque. E o texto da palavra de Deus diz que ele se fez de louco, ele deixou espumar pela boca e fez algumas coisas assim de gente louca, a fim de escapar da situação que ele estava. E após esse momento, ele faz uma oração a Deus. E nessa oração, nós vamos compartilhar os 4 verbos principais que estão nesta oração. Ele fala sobre o verbo engrandecer. Ele fala do verbo buscar, do provar, e fala do verbo prover. Então nós queremos compartilhar com os irmãos, nesse tempo difícil que estamos vivendo, dessa necessidade de, certamente agora, quando quase todos somos obrigados a ficar recolhidos, engrandecer o nosso Deus, aproveitar o tempo e a oportunidade para engrandecer o Senhor. E falando disso, o texto diz, como nós lemos: engrandecer o Senhor comigo, e todos a uma exaltemo-lhe o nome. Nessa primeira parte, Davi estava dizendo que o Senhor deve ocupar o primeiro lugar
no nosso coração. É necessário que nós dignifiquemos o seu nome. E a maneira como nós o dignificamos é quando nós entendemos, assumimos e damos a Ele o primeiro lugar. É muito comum no meio dos cristãos, na igreja, no dia a dia da nossa vida, nós recitarmos o livro de Mateus, capítulo 6, o verso 33, quando ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi estava dando o respaldo para Mateus, que veio depois de muitos anos dizer isso, dessa necessidade de Deus ser o primeiro. E o engrandecimento do nome de Deus é quando nós atribuímos a Ele o controle de todas as coisas. Quando nós atribuímos a Ele a soberania que lhe é devida sobre todo o poder e o domínio, como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, sem ser impedido absolutamente por nada. Então, o salmista Davi nos convida a engrandecer o Senhor com Ele. E quero repassar isso para cada um de vocês, meus amados irmãos, dessa necessidade de primeiro nós olharmos para o Senhor como esse Deus absoluto, Deus grande, Deus que está acima de todas as coisas e inclusive dessa situação de calamidade na saúde que nós vivemos nos nossos dias. Desejamos, no nome de Jesus, que esse seja o desejo de todos nós, engrandecer o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode fazer e dar o lugar devido a Ele no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, em tudo o que nós fazemos e viemos a fazer. O segundo verbo é o verbo buscar. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Nesse primeiro verso, que aliás nós vamos usar aqui 2 versículos, nesse verso, no verso 4, primeiramente Davi, ele compartilha uma experiência pessoal. Ele diz: eu busquei. Era como que alguém, nós podíamos fazer essa comparação, como que alguém batesse na porta, como que você batesse na porta de alguém, pedindo socorro, e a pessoa abre a porta e lhe convida para entrar. Davi, ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Como que um desesperado bate a porta e o amigo abre. Além disso, além de nos acolher, o anfitrião da casa começa a contar histórias vitoriosas para acalmar o nosso coração e tirar de nós o medo. Ele diz que buscou o Senhor e o Senhor o livrou. O Senhor, além de acolhê-lo, o Senhor o livrou de todos os medos, de todos os temores que ele estava carregando no coração. Imaginamos isso, irmãos, como seria aquele momento crucial na vida de Davi. Como eu já falei, ele tinha sido capturado. Ele fugia de Saul e tinha sido capturado e tinha sido conduzido ao rei Emelec. E ele sabia que o rei Emelec era extremamente inimigo dos judeus. E além do mais, Davi era um adversário dos filisteus, ao qual esse rei fazia parte.
Mas Davi, ele faz a oração, depois daquele momento, como quem bateu numa porta, e o amigo abriu, o acolheu, e além disso passou a contar a história para o distrair, acalmar o coração e tirar o medo. Mas na segunda parte, no verso 5, ele agora vai ilustrar ou dizer o resultado deste acolhimento. E ele vai contar e vai nos convidar a olhar para o Senhor. Ele diz então: contemplai-o e sereis iluminados. Nessa questão, Davi estava dizendo que no momento, quando ele foi capturado, que ele chega perante o rei filisteu, ele pediu a Deus luz, ele pediu sabedoria, ele pediu a Deus o que fazer, como fazer. E na mesma hora veio a ideia que ele não ia ter uma outra coisa para fazer, não podia reagir, ele não tinha força suficiente para combater um monte de soldados. Então veio na mente dele a ideia de se disfarçar de louco, e ele começa a babar, espumar pela boca, fazer gestos, e o rei então diz: por acaso me falta louco no reinado? E para vocês trazer mais um? Deixe esse homem ir embora, como quem diz, para que ele morra aí nessas estradas. Ele está louco, não percebe que ele está louco? Então Davi diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Isso, meus irmãos, fala do momento quando nós olhamos para Deus e dizemos para Ele que nós não temos saída, e nós pedimos a Ele luz, direção, nós pedimos a Ele saída, como nós vamos resolver, como nós vamos sair daquela situação embaraçosa que a vida, que as circunstâncias da vida nos colocaram. Ele diz então: contemplai o Senhor, ou olhai para o Senhor, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Depois daquele momento, quando Davi ora, quando ele é acalmado no coração, então ele sente a paz de Deus de novo, a calma de Deus outra vez na sua vida, e passa o vexame. O terceiro verbo é o verbo clamar. Ele então diz: clamou este aflito. Quando falamos de clamor, ele fala de um desespero interior, de um desespero que faz a pessoa gritar quando pode. Mas o caso de Davi, ele não podia gritar. Existem momentos quando nós clamamos interiormente, quando o nosso clamor não é como nós gostaríamos de clamar. Às vezes nós nos reunimos em multidão, em oração, nos prostramos, nos ajoelhamos, nós clamamos a Deus, juntos gritamos, mas aqui era uma outra realidade. Ele fala da aflição. De fato, ele precisava gritar, mas ele não podia gritar. Então o seu interior se revolvia numa angústia. Ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Meus irmãos, aqui é uma outra experiência extraordinária, que Deus nos ouve nas nossas aflições. Ele diz que Deus o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Deus o livrou de todas as tribulações. Aqui Davi, ele antecipa
uma boa parte do seu futuro. Que na verdade, a partir dali, Deus o conduziu de uma maneira assim muito vitoriosa. Todas as vezes que Saul tentava pegá-lo, que montava uma armadilha, Deus lhe dava uma saída, e Deus passou a fazer Davi sobressair sobre Saul. Porque por 2 vezes o próprio Davi pegou Saul descuidado e não o matou por causa do temor do seu coração. Ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E aqui Davi acrescenta algo maravilhoso. Às vezes nós ficamos e até nós comentamos a respeito dos anjos. Mas é muito interessante você olhar, todas as vezes que a palavra de Deus usa a palavra anjo, a frase está lá incluindo o nome anjo do Senhor. Observe essa singularidade, observe o singular. Ele não diz assim, os anjos do Senhor. Ele se refere ao anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, no singular, é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. É uma aparição de Jesus, várias vezes isso aconteceu. Então, era como que, quando ele clamou ao Senhor, na sua aflição, então Deus mandou o seu anjo, Deus mandou Jesus. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, ele não aparecia, não era visto como um ser humano, mas ele era visto como um anjo. Todas as vezes que você vê a expressão anjo do Senhor, ela se refere a Jesus, que em muitas ocasiões apareceu no Velho Testamento. Como por exemplo, quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente, o rei Nabucodonosor exclamou dizendo: nós não colocamos nesta fornalha 3 homens, e por que eu vejo agora 4? E o quarto tem o aspecto do Filho de Deus. Esta, meus irmãos, era também uma das aparições de Jesus no Velho Testamento. E aqui Davi aplica dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra, para dizer como Deus o livrou da mão daquele rei filisteu, que certamente não lhe deixaria com vida. E por fim, o texto vai falar, a partir do verso 8, sobre o verbo provar. Davi nos convida, agora ele faz um desafio: provai e vede que o Senhor é bom. E meus irmãos, nesse tempo agora, talvez seja o mais oportuno para nós provarmos o quanto o Senhor é bom. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E olha o que Davi vai dizer a respeito dessa bondade de Deus. Ele atribui a Deus a provisão de todas as coisas. Ele atribui a Deus, como Deus é poderoso para, acima de qualquer situação, muito mais acima da situação que nós vivemos hoje, Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Então, o salmista diz assim: temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. E aí ele faz uma comparação naquele tempo e também hoje, talvez a mais aplicada e a mais clara de todas elas. Ele vai dizer: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus irmãos, esta é uma palavra dirigida para a igreja do Senhor.
Olha só o que ele diz. Ele diz: temei ao Senhor, vós, os seus santos. Eu desejo no nome de Jesus que o seu coração absorva essa palavra para você. Aí ele passa a dizer que Deus, ele é superior à leoa faminta à procura de comida para os seus filhotes. Ele diz que essa leoa que deu à luz aos seus filhos, desesperadamente procura alimentar os seus filhos. Mas chega um momento que, mesmo sendo o animal feroz, o animal forte, o animal poderoso, os seus filhos passam fome, passam necessidade e fome. E aí ele vai dizer: aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Como você, meu amado irmão, pode recusar ou deixar de acolher no seu coração algo tão maravilhoso, tão poderoso e tão expressivo? O nosso Deus é um grande Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o poderoso Deus, acima de tudo e de todos. E ele termina o texto dizendo: vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele chama por fim para o desafio espiritual. O desafio, ele diz: eu tenho experiência nisso. Todas as vezes que eu busquei, o meu coração trêmulo, o meu coração temeroso, eu então conheci melhor o Senhor. Meu amado irmão e meu amigo, tome como para você essas diretrizes, essa direção para você conhecer melhor o Senhor. Engrandeça o Senhor, busque o Senhor, clame ao Senhor e prove o quanto o Senhor é bom. Ele está dizendo: tenha uma experiência real e pessoal com Ele. Eu desejo que Deus abençoe você, que Deus abra o seu entendimento e o seu coração, para que o seu ser por inteiro se deleite em Deus e você de fato o conheça como um grande Deus poderoso. Eu quero convidar você a fazer uma oração, nós orarmos juntos a Deus. E se você puder ficar em pé, coloque-se em pé, e nós então vamos orar ao Senhor nosso Deus. Grande e soberano Deus, nós adoramos o Teu nome pelo que Tu és, e rogamos a Ti, meu Deus, que nesse tempo difícil que atravessamos, o Senhor nos ajude a passar, olhando para Jesus, pondo os olhos fixos nele, até que passamos por este vale, até que passemos por esse tempo deserto, quando somos forçados a ficar longe uns dos outros, mas pertos pela oração, pela busca do Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Oro, Deus, no nome de Jesus, pelos idosos, para que, como diz a Tua palavra, mal algum os alcance. E o Senhor acampe o Seu anjo, Jesus esteja, como Ele prometeu, conosco todos os dias. Deus, toma nas Tuas mãos nossas vidas. Receba a gratidão do nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder falar contigo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e Deus lhe dê uma semana muito abençoada, em o nome de Jesus.